Como conduzir uma situação de crise na empresa sem arranhar a imagem da instituição? A resposta você encontra no livro Com Credibilidade Não Se Brinca, a identidade corporativa como diferencial nos negócios, lançado recentemente pela professora e consultora de gestão e comunicação empresarial, Luciane Lucas, em parceria com mais outros 4 autores, todos ex-alunos da Mestre. A repórter Valéria Martins esteve na noite de autógrafos e nos dá mais detalhes sobre o livro. Credibilidade é um bem fundamental para qualquer profissão, mas nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com a crise na empresa sem afetar a imagem dela. Se você é uma dessas pessoas, precisa conhecer o livro Com Credibilidade Não Se Brinca. A questão da credibilidade é o sustentáculo principal de uma organização hoje. Não é uma questão de imagem, né? Não é a maneira como as pessoas enxergam a empresa, mas a maneira como ela se comporta em relação aos seus diversos stakeholders que afeta a percepção pública dela, obviamente, né? E o institucional, nesse caso, acaba influenciando o mercadológico. Esse livro, na verdade, é uma homenagem, né, aos meus ex-alunos, aos meus alunos, e por isso ele é escrito por ex-alunos. Então, na verdade, a escolha foi feita já em cima do perfil de cada um deles, até para falar sobre esses assuntos, né? Essa é a primeira parte do livro que eu escrevo, né? Onde eu trabalho a gestão da crise e trabalho também no sentido da informação e da correção de posturas, né? Na adoção de posturas para contenção de impacto junto aos públicos-alvo, e onde eu também apresento os indicadores de gestão responsável de crise, que são feitos à imagem e semelhança dos indicadores éticos de responsabilidade social. E a segunda parte do livro é a parte em que você trabalha instrumentalmente a credibilidade. Quer dizer, como é que você vai, aos poucos, para e passo, construindo essa credibilidade junto aos diversos stakeholders, usando ferramentas ou não para isso, né? E aí, cada um dos textos enfoca um aspecto da credibilidade. O meu texto é um texto sobre assessoria de imprensa e clipping. Assessoria de imprensa é um tema que dentro das publicações de comunicação tem ganho algum espaço de uns tempos para cá, mas o clipping é um instrumento, é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta dentro do trabalho de comunicação e dentro do trabalho de assessoria de imprensa, que até hoje muito pouca coisa foi dito sobre ele. O meu fala sobre comunicação dirigida nas empresas. As literaturas que existem sobre o assunto estão muito ultrapassadas. A bem da verdade, parte desse tipo de comunicação hoje em dia já é feita através de meios eletrônicos. Pouca coisa se escreveu sobre esse assunto. A maneira, inclusive, de você conseguir fazer com que o ambiente empresarial seja gerador de notícia para o funcionário é uma coisa que pouca gente escreve sobre o assunto. A ideia de que você pode ser apurador de notícias sendo profissional de relações públicas, ou seja, apurando informações que sejam do interesse de seus públicos nos diferentes âmbitos de atuação deles. O meu capítulo fala sobre pesquisa de mercado de opinião pública e como é que ela pode ser utilizada para minimizar riscos de credibilidade. As principais técnicas de pesquisa, os principais usos de pesquisa, um resumo do tema pesquisa de mercado de opinião e como ele pode ser aplicado dentro da empresa para ajudar na comunicação corporativa. Uma entidade empresarial é um clube de negócios, né? Então, como hoje a palavra da moda é relacionamento, né? Quer dizer, as entidades empresariais, na verdade, as que trabalham bem essa questão da comunicação, elas estão um passo à frente, né, nessas estratégias de relacionamento. Por quê? Porque conhecem muito bem o público que trabalham, né? Trabalham com conteúdos relevantes, fornecem informações que os seus associados, né, que no caso são as empresas, querem receber. Então, na verdade, a gente pensa que nas entidades empresariais a gente tem um registro, né, bastante interessante do que pode ser feito também nas outras empresas, né, quando a gente está falando para um público direto, por exemplo. Problemas pontuais dentro da organização podem não ser classificados como crises e, no entanto, podem levar à perda gradual da credibilidade. Eu estou falando de falta de apego aos princípios empresariais que devem ser cada vez mais claros. Estou falando, basicamente, de empresas que não tomam cuidado
com o atendimento aos seus consumidores. Eu estou falando de empresas que não têm a menor preocupação com o meio ambiente. De problemas pequenos, uma empresa começa a perder a credibilidade, até o momento em que a coisa se torna realmente uma crise, e aí talvez seja complicado demais reverter esse processo. Hoje a gente tem um consumidor que ele tem milhares de opções, né? Dentro de um produto ou dentro de um serviço, ele tem uma gama de opções muito grande para escolher. E depois, a empresa que não tem nada a declarar, quer dizer, o consumidor está fugindo para outro lugar.